Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco com a grande novidade, cara. Mais cedo a gente até falou aqui do interesse do Vasco no atacante equatoriano Alan Minda, jogador que está atualmente jogando futebol da Bélgica, e foi confirmado agora à tarde pelo Globoesporte.com que o Vasco já tem um sinal positivo, um sinal verde para negociar a contratação desse atleta. Vamos trazer aqui mais informações dos moldes da negociação do Vasco com esse jogador que pode ser novo reforço do Vasco. Também vamos falar de jogadores que vêm se destacando nos treinamentos, que deverão ganhar minutos na partida contra o Montevideo Wanderers aí no próximo final de semana, nesse final de semana agora, no amistoso do Vasco contra o time uruguaio. Vamos falar também muitas outras coisas agora aqui para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados no nosso canal. Falta muito pouco para a gente chegar a 223 mil inscritos aqui no canal. Se inscreve aí, é de graça. Dá essa moralzona aí para o nosso canal continuar crescendo. Muitas pessoas assistem diariamente aqui os nossos vídeos, mas não estão inscritas no canal. Dá essa moral se inscrevendo aí, é de graça. Também se você puder hypar o nosso vídeo, vou agradecer demais. Tamo junto. Bom, pessoal, nesse próximo final de semana o Vasco irá enfrentar o Montevideo Wanderers, um jogo amistoso que acontecerá lá na Arena das Dunas, em Natal. E para essa partida o Vasco já vem se preparando há algum tempo, né? Tanto para o retorno do Brasileiro, também Copa do Brasil e Sul-Americana, mas antes vamos ter esse jogo. E alguns jogadores vêm se destacando nos treinamentos, entre eles aí, para surpresa de muitas pessoas, o Jean Davi. Toda vez que tem essa notícia, né? O Jean Davi está se destacando no treinamento. Quando o jogador entra em campo, ele tá pior do que quando estava jogando, né? Com certeza, nada que vem de notícia positiva quanto ao Jean Davi, eu acredito, né? Mas as notícias são essas, né? Ele tá treinando bem, tá jogando bem nos treinamentos, nos coletivos. E outro jogador que vem readquirindo uma boa forma, um bom futebol, é o David, que tá voltando de lesão. Ele vem se destacando nos treinamentos e pode ser um jogador importante. Esse sim é um jogador que o torcedor confia e espera que ele volte bem, né? Ajude o Vasco ainda nesse restante de temporada. Com certeza, o Diniz vai pregar um pouco mais de calma com esse jogador, tá vindo uma lesão gravíssima, assim também como o garoto estrela, mas o David, um jogador de muita força, torcemos para que ele volte bem, ajude o Vasco aí, porque ele estava jogando muito bem no ano passado, desde a sua saída e também, claro, do próprio Watson, que já voltou aí da lesão. O Vasco perdeu muito lá no ano passado com a saída desses dois jogadores, né? Os jogadores contratados não reporam bem a saída desses atletas lesionados, como foi Maxime Domingues e o próprio Jean Davi, além também do Emerson Rodrigues, que nem está mais no Vasco. Com certeza o David é um jogador aí que a gente espera que ele volte bem e ajude o Vasco aí nesse jogo também na sequência da temporada. Um outro jogador que também, segundo as informações aí do Super Vasco, que está destacando nos treinamentos, inclusive foi liberado o treinamento de hoje, é o Lloyd Augusto, né? Ele foi liberado dos treinos de hoje devido a problemas familiares, mas ele vinha atuando bem. Segundo as informações, esse jogador vem jogando muita bola aí nos treinamentos. Pode ser, quem sabe, enfim, uma surpresa. Desde que ele foi contratado, ele pouco ajudou, né? Teve vários momentos aí bizarros dentro de campo, mas é um jogador que o Vasco investiu dinheiro nele, né? Certamente a diretoria prega cautela com esse jogador, tanto que depois daquele ato que ele fez assim pro Fernando Diniz, ele não foi punido, né? Não foi punido pela diretoria e tampouco pelo treinador. Ele continuou jogando normalmente, sendo relacionado para os jogos, até porque a diretoria do Vasco não quer mais errar, não quer mais gastar dinheiro à toa. E na minha opinião, essa é a minha opinião, eu acho que o Vasco vem dando mais oportunidades para esse jogador do que o habitual, que seria, por exemplo, em algum outro clube, né? Se esse ato dele lá na Copa do Brasil fosse em qualquer outro clube no Brasil que tem um poder financeiro maior do que o Vasco, ele certamente teria sido afastado e até mesmo, quem sabe, até negociado. Mas no Vasco as coisas não são assim, o Vasco jogou dinheiro no lixo muitas vezes e agora não está querendo errar mais, né? E por isso que vai tentar dar mais oportunidades para o Lloyd Augusto, para ele, quem sabe, dar a volta por cima, mostrar um futebol que até agora ele não mostrou desde que veio contratado, né? E como eu falei, ele foi liberado hoje dos treinamentos devido a problemas familiares. Não sabemos o que está acontecendo a fundo com o jogador. Desejamos sorte ao atleta, que nada de grave esteja acontecendo e que ele volte bem aí para, quem sabe, ajudar o Vasco. É difícil de acreditar, mas quem sabe, né? Deixe nos comentários o que você acha do Jean Davi, do David e também do Lloyd Augusto se destacando nos treinamentos, jogadores reservas, o David principalmente aí, um jogador que está voltando de lesão. Só complementando aí o assunto de jogadores lesionados, como foi o caso do David, o Estrela ainda não está tão avançado como o David está hoje. Ele ainda está um passo atrás, segundo o Fábio Azevedo, e as informações que ele trouxe é de que o jogador deverá levar um pouco mais de tempo para readquirir a boa forma física, o bom ritmo de jogo e assim ajudar o Vasco consequentemente na temporada.
Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. Enfim, a CBF confirmou o jogo do Vasco contra o Botafogo na volta do Brasileirão no próximo dia 12 de julho. O jogo acontecerá aqui mesmo em Brasília, no Mané Garrincha, às 6h30 da noite. Essa partida será válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro e depois aí da eliminação do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, a CBF agendou esse jogo realmente para o próximo dia 12, já que se o Botafogo jogasse mais jogos, essa partida seria adiada mais para frente, né? Com certeza aí foi um fato importante, porque o torcedor vascaíno quer muito ver o Vasco jogar, e depois dessa longa pausa para esse Mundial, ficamos sem jogos, ficamos sem xingar jogadores do Vasco, até isso o torcedor está sentindo saudade, mas realmente vamos ter esse clássico pela frente, um adversário que venceu o PSG, mas que chega abatido, né? Sem treinador, sem seu principal jogador, foi vendido para o Nottingham Forest, que é o Igor Jesus. Certamente aí o Vasco tem condições de vencer o Botafogo, é um campo neutro, um campo nulo, esperamos aí que o Vasco consiga fazer um bom jogo e vença esse clássico na volta do Brasileirão e que essa pausa tenha servido para bons treinamentos. Já vamos ter agora esse teste importante nesse amistoso contra o Montevideo Wanderers no próximo sábado às 5 horas da tarde, um jogo importante para a gente analisar como que foi os treinamentos do Diniz, para ver se teve evolução tática no time do Vasco principalmente. Torcemos para que dê tudo certo, o Vasco faça um bom jogo contra o Botafogo. Bom, e agora vamos falar da situação de reforço. Tivemos uma notícia muito importante envolvendo a contratação do atacante Alan Minda. O jogador de apenas 22 anos está na mira do Vasco. O Vasco está tentando negociar a contratação desse atleta, que inclusive também é da seleção do Equador. É um jogador que chama a atenção do mercado e o Vasco tenta a sua contratação por empréstimo. Segundo o Globoesporte.com, a direção do Vasco entende que o Alan Minda tem um perfil do que o clube busca no mercado, um atacante de velocidade com drible e que atua pelos lados do campo. Inclusive, ele pode atuar nas duas, tanto na ponta esquerda e também na ponta direita. O jogador faz parte da lista de reforço do atual diretor executivo, Adimar Lopes, e com certeza a gente espera que esse atleta seja contratado. Além dele, o Andrés Gomes também é um outro nome que está na lista. O Minda é frequentemente convocado pela seleção do Equador, inclusive enfrentou o Brasil aí na data FIFA. Segundo as informações que foram trazidas inicialmente pelo jornalista Joel Silva e confirmadas pelo Globoesporte.com, o empréstimo do atleta com opção de compra seria a maneira mais viável para chegar a um acordo com o clube da Bélgica, que é o Bruges. Segundo as informações, esse clube já teria dado um sinal positivo para o Vasco levar adiante essa negociação. O Vasco ouviu do clube belga que há sim a possibilidade de negociação entre o jogador, o Vasco, e também o Bruges, e esperamos que tenha um desfecho positivo. Um jogador muito interessante, o jogador já fez ao todo 80 jogos com a camisa do clube belga, marcou 11 gols e deu 12 assistências. Vale ressaltar que ele é ponta, né? Ele não é centroavante que vai sair marcando gols todos os jogos. Ele foi revelado pelo Independiente Del Valle do Equador, inclusive clube que será adversário do Vasco aí na próxima fase da Sul-Americana. Se o Vasco contratar esse jogador, podemos, quem sabe, ter uma lei do ex a favor do Vasco, né? Se Deus quiser aí, o Vasco conseguindo passar de fase e chegando, enfim, às oitavas de final da Sul-Americana. É um jogador interessante, gosto do nome desse atleta, um jogador aí que pode ajudar muito o Vasco, já chamou a atenção de vários gigantes clubes aqui no Brasil, e o clube da Bélgica deu um sinal positivo sim para o Vasco tratar dessa negociação. Certamente não deve ser um jogador que tem um salário fora do normal, até porque ele joga num clube menor lá na Bélgica, não é um dos times tops lá do futebol belga, e esperamos que o Vasco consiga fechar essa contratação, um jogador que vai chegar para lutar por uma titularidade. Eu acho que o Nuno Moreira é mais jogador, mas vai ter uma sombra, né, com a chegada desse atleta. E do lado direito também, né, o Ryan tomou conta do lado direito, vai ter também essa sombra aí, caso o Alan Minda seja contratado. Outros jogadores são especulados, e a gente espera aí que o Vasco consiga contratar bons reforços. E até agora a gente ainda não teve novidades quanto à contratação do Thiago Mendes, né, que é o jogador que está mais avançado com o Vasco. Nos próximos dias deve acontecer, enfim, o fechamento dessa contratação e a oficialização por parte do Vasco. Deixe nos comentários o que você acha do nome do Alan Minda, jogador de 22 anos, está atuando na Bélgica. Já tem um sinal positivo aí para o Vasco negociar a sua contratação. E agora resta, quem sabe, o Vasco negociar valores com o clube belga, também na opção de compra, como vai ficar o contrato dele, e claro, principalmente valores salariais com o jogador, para ver se ele tem interesse em vestir a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.